vamos trazer a participação da nossa colaboradora. Vamos então ao nosso quadro Temas para Loja do Sim. Você conhece, você confia? Na Júlio 46, no centro de Canela, batendo um papo com a nossa colaboradora que é fisioterapeuta, tem formação no método Pilates contemporâneo e clássico, além de especialização em RPG, Reeducação Postural Global, Suchart, e atua no mercado há mais de 10 anos. E no nosso tema de hoje, né, vamos falar aí das novas metas e também dos novos hábitos, já que estamos no ano novo, né? É muito natural que para o ano novo nós estabeleçamos novas metas e novos hábitos. E por isso nós precisamos, obviamente, né, para alcançar essas metas, adquirir esses novos hábitos. E é sobre esse assunto que a gente fala agora com a Suzy Riffel. Tudo bem, Suzy? Bom dia, Suzy. Alô, Suzy? Abre teu mic. Tá aberto o microfone? Vamos aguardar aqui para ter a participação da Suzy falando sobre... Agora sim, Suzy. Abre aí, abre teu mic. Está fechado. Oi, tá me ouvindo? Oi, tá me ouvindo agora? Sim, estamos te ouvindo. Tudo bem, Suzy? Bom dia. Ah, ok. Bom dia, Braulio. Tudo bem? Bom dia aos ouvintes da Rádio Certo. Clube. Vamos falar então das novas metas e também, obviamente, que para alcançá-las precisamos adquirir novos hábitos, Suzy. Isso, eu achei importante a gente trazer esse tema, porque sempre na chegada de um novo ano, de um novo ciclo, é comum a gente estabelecer metas para esse ano que se inicia, né, Braulio? Mas a grande maioria das pessoas tem dificuldade em manter essas metas, né? A gente inicia aí no dia 1º de janeiro com as nossas metas, e aí antes de terminar o mês de janeiro, a gente já esqueceu, já desistiu delas, né? Então, acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre isso hoje. Isso aí, Suzy. Então, eu já te pergunto, né? É, como tornar, né, a nossa atividade física um hábito de vida, né? E quais seriam as metas, né, para a gente alcançar esse objetivo agora para 2024? Eu acho que é importante a gente falar, Braulio, também, que para a gente tornar essa mudança, um novo hábito na nossa vida, ele leva um certo tempo, né? Então, é importante aqui, eu estou até lendo um livro que depois eu queria compartilhar aí com as pessoas, que chama O Milagre da Manhã, né? Que é como a gente ter uma rotina pela manhã e tornar essa rotina um hábito, né? E nesse livro, o autor, ele fala da importância da gente manter esse novo hábito por pelo menos 30 dias, até que a gente consiga transformar isso e manter isso como realmente incluir isso na nossa vida, né? E é interessante porque ele fala que nos 10 primeiros dias a gente vive aquela fase da paixão, aquela fase da empolgação do hábito, né? A gente se propõe a fazer uma dieta ou a gente se propõe a fazer uma atividade física e os 10 primeiros dias a gente está naquela fase da motivação, a gente, né, tá ali naquele gás. Mas, a partir do 11º ao 20º dia, é, é o período do desconforto, né? Onde já passou aquela fase inicial da empolgação, a gente tem a tendência a desistir nesse período, né, Braulio? Então, a importância da gente tentar manter quando a gente tem uma meta, a gente tentar estipular metas pequenas e a curto prazo, né? Claro, a gente pode ter estipulado assim, eu quero emagrecer ao longo do ano de 2024 10 quilos, mas é uma meta muito longa, tu entende, Braulio? Talvez a gente poder estipular metas menores em um menor prazo de tempo. Por exemplo, o que que eu vou ter de meta, então, no mês de janeiro para tentar alcançar esse meu objetivo lá no final do ano? Quais são as rotinas que eu vou estabelecer nesse mês de janeiro para que isso possa acontecer? Então, a gente precisa considerar esse período de 30 dias. Os 10 primeiros dias normalmente são mais fáceis, a gente está na fase da empolgação. Do 11º ao 20º dia é uma fase de desconforto, é onde a gente vai ter uma tendência grande a desistir. Então, é por isso que é importante a gente manter, né, a questão da rotina nesse período. Mas a partir do 20º período, do 21º dia, Braulio,
a gente já começa a transformar isso como prazeroso na nossa vida. Então, por isso que é importante a gente manter isso. Alguns autores, eles falam, né, que pelo menos 21 dias, né? Mas é interessante quando ele coloca que a partir do 21º dia é quando a gente associa a uma emoção positiva, né? E aí isso vai se tornar mais prazeroso na nossa rotina, no nosso dia a dia. Então, uma das primeiras dicas que eu dou é a gente estipular metas pequenas e num prazo menor de tempo, mas que a gente tenha clareza do que eu vou ter que fazer na minha rotina diária para que eu possa alcançar esses objetivos, né, Braulio? Essa seria uma das primeiras dicas, né? Sim, e a gente, pelo que você falou, a gente leva então para adquirir um hábito cerca de 21 dias, obviamente praticando, né, esse novo hábito diariamente. Exatamente, exatamente. E lembrando que a partir do 21º dia, quando a gente vai tornar essa atividade prazerosa na nossa vida, né? Seja a questão da alimentação, seja a questão, daqui a pouco, de uma prática profissional, seja a questão de uma atividade física, né, Braulio? Isso pode ser, a gente pode pensar isso em diferentes aspectos da nossa vida, né, Braulio? E quais são as dicas, Suzy, para que os nossos ouvintes possam criar hábitos saudáveis, novos hábitos? Isso aí. Então, a primeira dica que eu comentei é metas pequenas e num período de prazo menor, né? Então, a gente pode ter estipulado aí as metas de 2024, né? Mas aí vamos pensar no mês de janeiro, o que que eu vou querer, o que que eu vou fazer de metas nesse mês de janeiro, quais são as mudanças que eu vou promover na minha vida nesse mês de janeiro para poder alcançar essa minha meta, né? Então, metas pequenas e num prazo menor de tempo, porque aí a gente consegue visualizar isso de uma forma melhor, tá, Braulio? Uma outra coisa é ter clareza de como eu vou alcançar essa meta. Então, quando a gente usa um prazo menor, eu consigo organizar isso na minha rotina semanal, por exemplo. Ah, eu quero caminhar 3 vezes na semana, então eu vou colocar isso na minha agenda. Eu vou caminhar segunda, quarta e sexta. Eu vou fazer pilates terças e quintas. Então, eu vou organizar isso e vou colocar, estipular horários na minha agenda para isso. Daqui a pouco eu tenho uma questão, Braulio, por exemplo, da alimentação. Então, também ter clareza. Então, eu vou saber que eu vou ir fazer minhas compras na segunda-feira, vou organizar minhas, sei lá, minhas marmitas, vou organizar minha fruteira, vou organizar. Então, quando a gente tem essa organização, Braulio, essa clareza também, né, vai nos ajudar a atingir a nossa meta. E ter rotina e disciplina, né, Braulio? Isso é bem importante a gente falar, porque às vezes e a gente vai falar também sobre os sabotadores, né, Braulio? A gente nos sabota. Porque Ah, se a gente sim. tem uma rotina, uma disciplina, por exemplo, eu ah, vou estipular uma rotina alimentar, né? E às vezes a gente acaba saindo da rotina. Sei lá, no meio da semana a gente vai receber um convite para ir comer uma pizza, né? E a gente acaba chutando o balde ali e muitas vezes, falo por mim, né, eu tenho dificuldade de voltar para aquela minha rotina da alimentação, né? Ah, já que chutei o balde, já que, né? Já que já Uhum. foi mesmo, né? A gente chutou o balde, a gente tem dificuldade de buscar o balde, né? Nesse sentido, né, Braulio? Sim, Então, é importante a gente ter rotina e disciplina. Então, por isso, quando a gente inclui um horário, né, em relação à atividade física, né, Braulio, sim. que é a nossa proposta hoje aqui. Mas quando a gente estipula um horário e a gente cria uma rotina de exercício físico na nossa vida, é mais fácil nós mantermos isso e termos a disciplina de sustentar isso. Uma outra coisa que facilita muito, que eu sempre falo aqui, né, Braulio, é termos atividade com hora agendada. A gente passa isso para a nossa agenda, e aí é mais fácil, né, Braulio, a gente se organizar e não faltar. O Braulio, por exemplo, faz Pilates lá conosco, né, Braulio? 2 vezes na semana. O Braulio é um aluno muito disciplinado, dificilmente falta as aulas, né, Braulio? Porque tu já incluiu isso na tua agenda, na tua rotina, né? E isso facilita muito a tua organização da tua agenda e dificilmente o aluno vai faltar, né, esse Verdade. compromisso. Isso é Então, bem importante. isso passa a fazer Mas, parte dos nossos hábitos diários, né, de comprometimento. exatamente, porque tu já organizou isso no teu horário, né? Isso aí, tu já criou
né? Isso como rotina para ti, né? Então, isso facilita bastante. Mas a gente tem a questão dos sabotadores aí, né, Braulio? Sim. Às Pois vezes é, a gente se sabota. como transformar, né, nossos sabotadores, né? A gente se auto-sabota, na verdade. É, exatamente. Então é importante a gente falar disso, porque, por exemplo, às vezes a pessoa tem o hábito de ir para academia. Se matri... 1º de janeiro, eu quero praticar atividade física, eu vou ir para academia, né? Foi lá, fez sua matrícula. E é muito comum quando a gente não tem essa rotina, né, Braulio? A gente se sabotar no sentido, né, na seguinte forma: eu não vou agora para academia pela manhã, eu vou deixar para ir no final do dia. E aí trabalhou final do dia. Mas eu tô cansada, eu não vou ir hoje, vou amanhã. Aí a pessoa vai se sabotando, acaba que não vai fazendo aquilo que ela estava proposta a fazer, né? E de uma forma muito inconsciente. A minha dificuldade para compartilhar aqui com as pessoas, né? Aqui em casa a gente tem um mau hábito, Braulio, que é de sempre comer um docinho depois do almoço. Isso é algo que a gente está tentando já há um tempo cortar, assim, quem sabe a gente vai estipular um dia na semana para isso. Só que o doce para nós é um sabotador. Então, qual que é o que que eu faço? Eu não compro doce, né? Eu evito, por exemplo, de comprar chocolates. Os chocolates que a gente tem aqui em casa normalmente são os que a gente ganha no Natal e tal. Mas a gente tenta evitar de, por exemplo, comprar. Se daqui a pouco a dificuldade da pessoa ela se propôs, eu não quero comer pão, né, Braulio? Sei lá, estou dando um exemplo aqui. Então, evita ter esse alimento na sua casa, né? Eh, Tenta visualizar, tenta entender o que que te sabota, né? Por exemplo, eu não consigo manter a minha atividade física. Nós tínhamos uma dificuldade, Braulio, aqui em casa, que não era em relação à atividade física, tá? Eu e o Wagner, a gente é muito religioso, assim, e a gente há muito tempo vinha tentando fazer a nossa oração espiritual, assim, a nossa oração juntos, e a gente não conseguia isso como casal, sabe, Braulio? A gente vinha se sabotando, a gente não conseguia, então a gente determinou um horário para a gente conseguir fazer isso juntos. Então, hoje já fazem uns 90 dias que a gente tem conseguido fazer, né, Braulio? É a nossa rotina da manhã. Então, a gente acorda pela manhã juntos, faz a nossa oração e depois a gente toma nosso café. Mas a gente viu que, assim, de noite não funcionava, a gente tentou de meio-dia. Então, eu acho que as pessoas precisam tentar identificar quais são os seus sabotadores e quais são as dificuldades e tentar evitar eles, né? Assim, se daqui a pouco é o doce em casa, ou se é o consumo do refrigerante, tenta não ter em casa e vai consumir só quando, daqui a pouco no final de semana, ou só quando vai sair. Em relação à atividade física, qual que é a tua dificuldade, né, Braulio? Suzy, eu tenho dificuldade de acordar de manhã cedo e fazer o exercício físico. Eu, Braulio, gosto de fazer exercício físico em jejum. Então, eu deixo para tomar o café na volta da minha caminhada, por exemplo, para mim funciona melhor. Então, as pessoas têm que tentar identificar quais são as suas dificuldades, né? Porque é isso que sabota a gente de fazer aquilo que a gente se propôs, né? Como meta, como objetivo, né? Então, essa é uma das dicas. Ok. Suzy, Ah, e uma outra dica, assim, né, Braulio, que é importante também, que aqui eu estava. Tenha alguém assim. A gente fez um curso com o Wendel Carvalho e ele fala que é importante a gente ter um guardião das nossas metas. Por exemplo, na questão da alimentação, quem pode ser a pessoa que vai te ajudar a atingir o teu objetivo? Vai ser a tua nutricionista, vai ser o teu companheiro, é alguém da tua casa, tem alguém que possa assim dizer. Olha só, Braulio, essa semana aí tu te propôs a caminhar 3 vezes na semana, mas tu só foi 2. Alguém que te cobre mesmo, sabe, Braulio? sim. Para a gente poder manter a questão da nossa rotina. Isso é bem importante, tem que ser alguém até que nos desconforte um pouco para que a gente possa manter esse nosso hábito, a nossa rotina. Ok, o guardião da nossa rotina. Suzy, obrigado você, minha amiga. Um abraço, feliz 2024. Paz, saúde e amor. Obrigada, Obrigado pela tua obrigada, colaboração. Braulio. Que possamos ter um ano assim de muitas alegrias, muita prosperidade, né? E que os nossos ouvintes aí possam atingir os seus objetivos, né? As metas que eles desenharam e planejaram para esse ano aí de 2024. Muita felicidade a todos. Obrigado, Suzy. Um abraço para você.
Tudo de bom aí, Valeu. falando sobre o novo ano, novas metas, novos hábitos